em nome de Jesus. E eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo de número 4. Tiago, capítulo 4. Nós estamos estudando essa carta aos domingos pela manhã, refletindo. E nas duas últimas mensagens, irmãos, pregadas aqui pelo pastor Alexandre e pelo presbítero Leonardo, nós vimos que Tiago tratou de algo muito delicado na vida cristã, né? As nossas palavras. O capítulo 3 de Tiago, ele está voltado a esse tema, a essa temática. Na verdade, ele já tinha falado isso no capítulo 1, ele volta no capítulo 3. E mais do que tratar das palavras, ele deixou clara a verdade de que o produto é sempre um reflexo da fonte, né? Talvez, baseado nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 12, Tiago nos revela que a nossa língua, que aquilo que a nossa língua diz revela o que está dentro de nós, como o nosso coração de fato é. Tem uma música do Vencedores por Cristo, uma música do Sérgio Pimenta, Fonte, que foi regravada agora pelo Guilherme Kerr e pelo Gerson Borges. O coro diz: a mesma língua que abençoa, amaldiçoa. A mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode da mesma fonte o doce e o amargo, se Cristo habita de fato no coração. Então Tiago fala sobre isso, né? Sobre as palavras que na verdade revelam o que está dentro do coração. Então, irmãos, a gente tem aprendido que Tiago ele trata de coisas muito práticas da vida cristã. Parece que ele vai para o chão da fábrica e diz assim: é assim que é andar com Jesus, é assim que é viver a fé, é assim que funciona na prática. Aquilo que nós cremos precisa ser evidenciado lá no dia a dia, para a glória de Deus. E hoje nós olhamos para esse texto e nós vamos perceber que Tiago aprofunda ainda mais o seu ensino sobre a necessidade de uma vida cristã genuína, uma vida cristã autêntica. E o seu alvo aqui, meus irmãos, são os conflitos que nós enfrentamos como discípulos de Jesus nesse mundo quebrado, né? Então eu quero convidar você a ler comigo os versículos de 1 ao 10 de Tiago, capítulo 4. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém, meus irmãos? Nós somos chamados a seguir a Cristo. Fomos convidados a sermos discípulos de Jesus. Vinde após mim, diz o Senhor. E nós sabemos que isso é impossível sem a obra do Espírito Santo, sem o novo nascimento. Jesus diz que ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Então,
todos aqueles que nasceram de novo, são discípulos de Jesus, têm o Espírito Santo habitando nas suas vidas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, diz a Escritura, esse tal não é dele. Mas ainda assim, meus irmãos, mesmo sendo a habitação do Espírito Santo, nós vamos enfrentar pelo menos 3 grandes inimigos na nossa jornada cristã nesse mundo. São 3 que Tiago aponta aqui nesse texto. Nós vamos focar em 2 nessa manhã e no próximo domingo, se Jesus não voltar até lá, a gente conclui e vamos avançar a partir do verso 11. Vejam que eu queria pensar nessa manhã que, como discípulos de Cristo, nós necessitamos identificar os nossos inimigos e aceitarmos as estratégias de Deus para a vitória sobre eles. Essa é a grande ideia que eu quero compartilhar nessa manhã. Como discípulos de Cristo, nós necessitamos identificar os nossos inimigos e aceitarmos as estratégias de Deus para a vitória sobre eles. Então vejam aí dos versículos de 1 a 4 e depois no versículo 7, Tiago vai começar a mostrar para nós essa, não uma trilogia, porque não são 3 obras literárias, né, mas essa tríade, né, terrível contra a qual nós temos que enfrentar. Né? Percebam aí, de uma forma simples e direta, ele vai apontar esses 3 inimigos aqui nesses versículos. A carne, ou a nossa natureza pecaminosa, nos versículos de 1 a 3, o mundo, ou o sistema de vida que rejeita o governo de Deus, que a Bíblia chama de mundo, ou este século, versículo 4, e também o diabo, no versículo de número 7. E aqui, irmãos, o início da identificação já é para nos colocar de joelhos diante do Senhor. Porque não existem poucas razões para nós tentarmos fugir dos nossos problemas no nosso tempo. Né? A gente poderia refletir o que aconteceu lá no Éden. A mulher que tu me deste foi a serpente. Né? E no mundo de hoje, nós somos expostos a tantos pensamentos, bombardeados com tantas coisas, que a gente poderia talvez pensar que o nosso inimigo é a internet. É o político que faz caminhada, é o político que não faz caminhada. Todo dia é uma série de pensamentos, de ideias, de valores que vêm contra nós. E que a gente poderia dizer assim, olha, eu não tenho crescido em Jesus, a minha jornada em Cristo não tem sido abundante por causa disso, pastor. Só que Tiago, meus irmãos, faz uma leitura diferente. Percebam, o início da identificação dos inimigos é muito duro. E Tiago começa com uma pergunta, versículo 1, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Tiago não está falando de problemas com o Império Romano, Tiago não está falando da guerra da Ucrânia com a Rússia, ele está falando de guerras entre vocês, que acontece no nosso meio. De onde elas procedem? Tiago pergunta, e essa pergunta exige uma resposta. E ele mesmo responde. É triste, mas ele responde. De onde? Senão dos prazeres, talvez na sua Bíblia, dos desejos que estão em conflito dentro de vocês. Dentro de vocês. O escritor está afirmando aos seus leitores que as outras pessoas não são o problema. O problema sou eu. O conflito surge porque os meus desejos egoístas não estão sendo satisfeitos. O ídolo do meu coração, ou os ídolos do meu coração, não estão sendo satisfeitos. E aí começa uma guerra. Começa um conflito. Eu desejo, eu exijo, eu julgo, eu puno, porque há um ídolo dentro do meu coração. A minha vontade, a minha natureza pecaminosa. Mesmo sendo cristãos, nós ainda lutamos contra o velho homem, a velha natureza, que muitas vezes quer voltar à cena,
quer voltar ao governo, ao domínio, e isso se revela de maneiras muito, muito práticas. Se você ler, por exemplo, a partir do versículo 12, 13, nós vamos chegar lá, nos planos. Eu vou fazer isso, eu vou negociar, eu vou fazer aquilo outro, eu estou no comando. Tiago diz assim, será que não seria melhor você dizer se o Senhor quiser? Será que não há um Senhor agora na nossa vida, mas há um velho Senhor, o velho eu, a velha natureza, que está dentro de mim, talvez o pior de todos. E Tiago, então, começa a nos ajudar a identificarmos os nossos adversários, né? Ele está dizendo que dentro de nós, dentro de vocês, não fora, mas dentro, o problema não é Roma, o problema não é o judaísmo, mas é o meu coração. João Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E muitas vezes nós lidamos com eles. Nós temos dificuldade quando eles não são satisfeitos, quando os desejos do nosso coração não são satisfeitos. E quando o meu desejo é pecaminoso, e se torna um ídolo, eu luto, eu mato, eu faço guerra, para que esse desejo que está sendo frustrado seja realizado. O desejo por posição, influência, reputação, evitar a crítica, ter uma vida fácil. E tudo isso vem, e Tiago diz, de onde eles procedem? Dentro de vocês. Ele está, talvez, refletindo as palavras de Jesus em Mateus 15, de onde procedem, né? Todo o mal, lá do coração do humano, do coração do homem é que procedem os maus desígnios. Os religiosos preocupados em comer sem lavar as mãos, Jesus fala, essa aí não é a pior impureza. Isso aí é álcool 70 resolve. Se bem que não pode vender mais, né? Tem gente vendendo sem nota agora. Mas Jesus fala, o problema está dentro do coração, é de lá que procedem os adultérios, a avareza, a ira, a discórdia, o egoísmo. E Tiago está tratando exatamente disso. É fácil nós transferirmos os problemas para as outras pessoas, como o reflexo da queda. Foi a mulher, quando ela chegou à cena, ele falou, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, aleluia. Só deve ter glória, o texto não revela, mas deve ter dado glória, aleluia. Aí vem o pecado. E aí Deus pergunta para Adão o que ele fez, se ele comeu o que ele não deveria, o fruto proibido, o limite da soberania e do governo de Deus. Ele diz, foi a mulher. Foi a mulher que tu me deste. E a mulher foi a serpente. A serpente não tinha para quem passar, segurou. Segurou tudo. Né? E hoje é a mesma coisa. Foi o diabo, pastor. Né? Mas Tiago está dizendo que nesse caso o diabo é outro. É o eu. É a carne. E aqui, meus irmãos, nós somos chamados a ver o que a Escritura nos ensina, né? Andai no Espírito. O que semeia para a carne, Gálatas 6, colherá corrupção. O que semeia para o Espírito. É a palavra de Deus que hoje, quando chegar em casa, vai para a estante, domingo de manhã você retoma. É a oração que é escassa. É a comunhão no corpo de Cristo que é rara. É o engajamento na missão que vai ficando cada vez mais fraco. E aí você vai se enchendo da carne, do eu. Aí você vai para a internet. É o político que caminha, é o que não caminha, é o que rouba, é o que pensa em roubar, é o que está com medo de ser pego. E é isso o tempo todo. E aí é como você ganhar o seu primeiro milhão. E é como você ficar rico buscando os atalhos. É isso que está aí o tempo todo. E Tiago está dizendo, o problema está aqui dentro de nós. Dentro de você. A guerra está dentro de você, diz Tiago. E a grande prova de que a nossa vontade carnal que está motivando as nossas vidas, e não os interesses de Deus e o seu reino, está na falta de oração. Ele está dizendo, vocês nem pedem. Ou quando pedem, pedem por motivos egoístas. Irmãos, a oração é a prova da nossa dependência de Deus. A oração é a evidência de que nós precisamos crescer em Cristo, que nós precisamos da obra do Espírito na nossa vida.
Porque, meu irmão, se ficarmos entregues a nós mesmos, sai da frente. É muito complicado. Tiago diz, vocês nem pedem. Vocês fazem guerras, cobiçam, matam, sentem inveja, fazem guerras, nada têm porque não pedem. E quando vocês pedem, não recebem, porque pedem para o eu de vocês. Para satisfazer esse ídolo que quer ser admirado, quer ser exaltado, que quer estar no centro de tudo. Agora, isso é impossível na vida de um discípulo de Jesus, que foi chamado a morrer para si mesmo, que foi chamado a tomar a sua cruz, que foi chamado a servir no mundo em que servir não é algo importante. É impossível. Por isso a guerra. Por isso há uma guerra, porque você agora é a habitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos foi dado para que nós possamos exaltar a Cristo, glorificar o nome de Jesus, colocá-lo em primeiro lugar. E aí a questão de quem é que vai vencer essa guerra, né? O Billy Graham dava aquele exemplo dos 2 cachorros, né? Dos 2 cães que no final de semana iriam lutar, e ele pergunta, quem é que vai vencer no final de semana? Quem foi mais alimentado? A quem mais nós alimentamos? O nosso eu, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ou o Espírito? Com a palavra de Deus, com a comunhão, com o serviço. Então vejam, meus irmãos, a guerra começa dentro de nós. No verso 4, o escritor avança na identificação dos inimigos e esclarece os seus leitores que o exame dos desejos do nosso coração revela a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Nossos desejos são piedosos ou mundanos? Versículo 4, ele diz, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tiago chama de infiéis ou adúlteros aqueles que se identificam como cristãos, mas na prática adotam os valores e as prioridades do mundo. Ele chama de amizade do mundo, os valores do mundo. E nós somos chamados, irmãos, a pertencer a um reino de Deus, um reino invertido. Jesus diz, lá fora, no mundo, os maiorais são servidos. Aqui, o maior é o que serve. Nós vivemos agora para as prioridades do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, em algum momento, isso vai dar problema. Tiago está dizendo, quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. É incompatível, porque o mundo é esse sistema que deixa Deus de fora, que tenta nos convencer de que nós podemos viver bem sem Deus. Esse é o mundo. É um sistema, é um modo de pensar, é uma cosmovisão. Deus do lado de fora. Aqui a gente resolve. Temos tecnologia, temos conhecimento, temos recursos. Aí vem a pandemia, e o mais milionário do mundo não consegue respirar. Coisa mais básica que existe na vida. Né? Com todo o dinheiro, não consegue respirar. Morre porque o pulmão foi tomado. Com todo o recurso do mundo. Então, meus irmãos, viver a fé em Jesus num mundo quebrado, com uma natureza pecaminosa, nós precisamos nos render à graça de Deus. É por isso que ele vai falar sobre isso. É por isso que ele diz no verso 6, mas ele nos dá cada vez mais graça. Seria impossível, meus irmãos, viver todas as dimensões da vida cristã no mundo quebrado, sem a graça. Uma grande graça para enfrentarmos grandes desafios. Uma grande graça para enfrentarmos grandes batalhas. No verso 7, Tiago vai identificar o diabo como outro inimigo, e nós vamos tratar disso na próxima semana, com a graça de Deus. Né?
Não é que o diabo vai ficar para a semana que vem, não. Ele está repreendido em nome de Jesus. Ele está debaixo da autoridade de Jesus. Né? Jesus é Senhor, Ele é só uma criatura. Né? Jesus é o centro do universo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas o diabo ainda está por aí. Tiago, então, vai dizer, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A gente vai falar sobre isso na próxima semana. Né? Ele identifica o diabo aqui como outro inimigo do cristão. Nas Escrituras ele é citado como príncipe desse mundo, Deus desse século. E ele age nesse sistema de rebelião contra Deus. Ele tenta sugerir aos cristãos que alimentem a sua natureza humana caída para fazerem a vontade dele. Paulo vai escrever a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, ele faz um alerta sobre essa realidade, né, da ação maligna junto com a nossa carne. Por isso que essa tríade, né, 2 Timóteo 2, versículo 22 a 26, a palavra do Senhor diz assim: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois vocês sabem que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazer o que ele quer. Né? Vejo que a carne está aqui no meio, o mundo também, as discussões absurdas, insensatas, a natureza pecaminosa, e nós lidamos com isso, e nós precisamos olhar para aquilo que a palavra de Deus nos apresenta como estratégia de Deus para avançarmos. E aí nós precisamos de humildade, meus irmãos. Passamos então ao segundo momento da reflexão. Aceite as estratégias de Deus para a vitória. Depois de identificar os inimigos, Tiago então nos apresenta o caminho de Deus para nós vencermos. Em relação à nossa natureza pecaminosa, ou a nossa carne, o que provoca o conflito é a cobiça do nosso coração. O ídolo dos nossos desejos desalinhados de Deus. A solução apontada por Tiago é a oração, mas a oração centrada em Deus. Uma oração de humildade. Um caminho de humildade que ele vai trabalhar. No verso 10, por exemplo, humilhem-se diante do Senhor. E aqui ele fala sobre a oração que não estava sendo usada da maneira correta, e ele está falando, olha, nós precisamos corrigir isso. Vocês estão pedindo mal, não pedem ou pedem mal. Então é um realinhamento, é uma dependência de Deus, é um foco na glória de Deus. Nós fomos chamados para a glória de Deus, para vivermos para a glória de Deus. E meus irmãos, nós não podemos deixar que a nossa natureza pecaminosa governe a nossa vida. É uma guerra constante. Não há trégua. Né? Não há trégua. E a gente precisa, dia a dia, se voltar para a palavra do Senhor. Existe um caminho que a Bíblia aponta sobre a mudança na nossa vida, que nós chamamos de mudança bíblica. Como ela acontece? Paulo vai dizer em Efésios 4, de 22 a 24, que a gente tem que se despojar do velho homem, se renovar no nosso entendimento e se revestir do novo homem. É um processo contínuo. Quando você está fazendo o que Tiago está dizendo aqui, andando segundo a cobiça do seu coração, você ainda está se vestindo do velho homem. E Paulo diz, despojai-vos do velho homem. Mas Paulo diz, seja renovado no seu entendimento. Aos Romanos ele fala a mesma coisa, não vos conformeis com este século, mas transformamos. A nossa mente precisa ser renovada pela palavra, pelos pensamentos de Deus. Aí o crente não quer ler a Bíblia. Ele acha que já conhece toda a Escritura, que ele não precisa da palavra. Mas Jesus nos ensina a enfrentarmos as batalhas com a palavra, está escrito. Eu gosto daquela canção da comunidade da Zona Sul, está escrito, né?
que ele diz: mas se no deserto eu não ouvir a sua voz, eu me lembrarei das palavras que o Senhor já me falou. Há momentos que a gente está no meio de um deserto, aí Deus traz à memória a palavra. Mas se você não lê a palavra, se você não se dedica à leitura, à oração, às disciplinas espirituais, para o seu proveito, para você desfrutar da comunhão com o Senhor, e para você crescer, se fortalecer. A Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito, Efésios 6. O Espírito Santo tem uma espada, que é a palavra do Senhor. Como é que a gente vai conseguir vencer essas adversidades? Então Paulo diz: despojai-vos do velho homem, da velha natureza, que tenta voltar ao governo, renove o seu entendimento e se revista do novo homem. É assim que nós vamos mudando. Deus vai substituindo. O que roubava, agora trabalha. O que falava mentira, agora fala a verdade. É um novo homem. A mente vai sendo renovada, a nossa vida vai sendo santificada, de glória em glória. A vida cristã é um processo de crescimento. O crescimento é uma jornada, meus irmãos. Assim como recebeste a Cristo como Senhor, andai nele. Colossenses 2, 6 e 7. O problema é que a gente recebe e não quer andar. A gente se acomoda. E queremos continuar na mesma estação, na mesma posição. E a Bíblia sempre vai nos apresentar um caminho de progresso. Filhinhos, jovens e pais, 1 João 2. E nós precisamos seguir nessa orientação divina. Do contrário, a nossa carne vai dominar o nosso coração. O ídolo do nosso coração vai querer reinar em nossas vidas. E Tiago está dizendo isso. Então, nós precisamos nos lembrar disso. E ele avança, ao tratar da influência da mentalidade mundana, no despertar dos nossos desejos contrários à honra de Deus e aos seus interesses. Tiago afirmou que somente pela graça de Deus nós seremos vitoriosos. Versículo 4, ele diz que a amizade do mundo é inimiga contra Deus. No 5, ele diz que Deus anseia por nós, o Espírito Santo que está em nós, Ele quer que nós demos lugar a Ele. A Bíblia usa essa expressão em outros momentos, né? Não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito, enchei-vos do Espírito. E aí no versículo 6 ele diz assim: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Me chamou a atenção isso. Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como é que nós vencemos? Nos humilhando diante do Senhor. Reconhecendo, meus irmãos, que nós, quando olhamos para a criação, como filhos de Deus, celebramos a criação. Mas quando nós olhamos para a queda, nós desconfiamos do nosso coração. Aí nós vamos para a cruz e celebramos a nossa redenção. E olhamos para o final da história, aguardando a consumação. Criação, queda, redenção e consumação. Na criação, nós ficamos maravilhados com tudo que Deus fez. Os oceanos, os montes, eu gosto de mato, eu gosto de olhar para as montanhas. O salmista diz que a justiça de Deus é como os montes. Talvez você goste mais do mar, né? A grandeza do oceano. Mas ao mesmo tempo que nós celebramos a criação, nós desconfiamos do nosso coração. Porque nós fomos marcados pelo pecado, o nosso coração é inclinado para o mal. E aí Tiago diz: recorra à graça. A graça salvadora, a graça que nos sustenta, a graça que não somente salva, mas que nos sustenta na caminhada. A minha graça te basta, diz a palavra do Senhor. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Bendito seja o nome do Senhor. Tiago está dizendo, para vencermos essa batalha, nós precisamos de humildade. E aqui é um ponto. Às vezes nós achamos que não precisamos orar, que não precisamos vigiar, que não precisamos ler a palavra, que não precisamos da comunhão lá no pequeno grupo, que não precisamos estar engajados no ministério, no serviço, e que o nosso crescimento espiritual vai acontecer assim, automaticamente, sem nenhuma intencionalidade. Não vai acontecer. Deus nos projetou para crescermos.
em comunhão diária com Ele, em comunhão com o corpo de Cristo, em engajamento no serviço, na obra de Deus e testemunho no mundo. Se você não estiver com essa mentalidade dinâmica do dia a dia, você se acomoda. E aí acontece como aconteceu com Davi. Na hora de sair para a guerra, ficou em casa. Foi para o terraço ver o que não devia. Onde é que isso para? Para só no Salmo 51. Se o crente não está engajado, ele vai para o terraço, vai ver o que não deve, vai falar o que não deve, vai ouvir o que não deve, vai se envolver com o que não deve. E o prejuízo espiritual vai ser grande. Então, meus irmãos, Tiago está dizendo, seja ativo na sua vida. Se humilhe, dependa da graça, recorra à palavra, não se conforme com esse mundo, não permita que o ídolo do seu coração governe você. Ore, busque a presença do Senhor, porque é o resultado do Evangelho. Por que ele aponta para a graça? Porque a nossa santificação está fundamentada na nossa justificação. Se você não nasceu de novo, você não vai ter anseio por uma vida nova, uma vida cheia do Espírito. Então por isso que ele fala da graça, a graça que nos alcançou e a graça que continua nos alcançando a cada dia, porque na nossa força, meus irmãos, nós não vamos conseguir vencer essa batalha. Aqui nós encontramos um convite para nos humilharmos e reconhecermos que só uma grande graça nos fará vencer os nossos grandes conflitos. Louvado seja Deus, Ele nos dá cada vez mais graça. Hebreus 4 diz que nós podemos nos chegar junto ao trono da graça, em qualquer momento, e lá nós vamos encontrar socorro para a ocasião oportuna. Vá ao trono da graça. Se o seu coração está querendo dominar você, o ídolo do seu coração, o seu eu, a sua vontade, os pensamentos desse mundo, recorra à graça de Deus. E diga, Senhor, eu sou teu e eu quero glorificar o teu nome. O padrão da minha oração é Mateus capítulo 6, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é a oração do cidadão do reino dos céus. Se você não crê que Deus é seu Pai, você não vai dizer, seja feita a tua vontade. Se você não confia no caráter dele, você não vai fazer essa oração. Porque é uma oração de gente ousada. É uma oração de gente que decidiu morrer para si mesmo. Seja feita a tua vontade, né? Amém, meu irmão? Isso acontece com qualquer um de nós. Então, meu querido, se você não reconhece a paternidade de Deus, você vai ter dificuldade de dizer, seja feita a tua vontade na minha vida. E nós somos chamados, então, a nos humilharmos diante do Senhor. Nós vamos abordar a questão do diabo na semana que vem, mas vejam o que Tiago diz no verso 7, sujeitem-se a Deus. Antes de resistir ao diabo, ele diz, sujeitem-se a Deus. É como você vai enfrentar alguém mais forte do que você precisa de um aliado. Eu me lembro na minha adolescência, entrando na adolescência, aquelas brigas de escola, todos passaram por elas, né? Aquela famosa frase, eu te pego lá fora. Tem até um filme, Te Pego Lá Fora, que eu vi na minha adolescência. Meu irmão ficava apavorado com aquele filme, que era um relógio, e os minutos demoravam a passar, e no final ia ter uma briga, e o cara ganhou, o menor ganhou o grande. Deu um spoiler aqui, um filme tão antigo, né? Mas aí um dia eu falei alguma coisa para um rapaz lá, Roberto Corneta, grande, né? O Corneta, porque ele tocava na banda da escola. Eu falei alguma coisa, o Roberto falou assim, eu vou te pegar lá fora. Meu irmão, já não prestava atenção em mais nada. Já não somava 2 com 2, né? E aí Corneta tinha um amigo, que era o melhor amigo dele, mas que gostava de mim, o Rogério. O Rogério falou assim, fica do meu lado. Pode ficar tranquilo. Meu irmão, quando acabou a aula, veio o Rogério. Veio o Corneta, com gosto de sangue na boca. O capeta semeou alguma coisa na mente dele. Eu sei, meu irmão, que os dois saíram na mão e eu fui embora para casa, né? O Rogério resolveu o problema, né? Então, Tiago está dizendo mais ou menos isso. Você vai enfrentar o Corneta sozinho? Não vai dar, né? Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não é na sua força, é na justiça de Jesus sobre você, é o poder de Cristo, do sangue que está sobre a sua vida.
e Ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, mais perto possível, e olha que promessa, e Ele se chegará a vocês. Aleluia! Esse Deus é acessível, é gracioso, é bendito. Mas muitas vezes nós nos acomodamos e nós queremos lutar sozinhos, com as nossas armas. E Tiago está dizendo, não vai acontecer. Em nome de Jesus. 2 aplicações, meus irmãos. Nós vamos orar. A primeira delas, quem está governando o seu coração? Deus ou a sua natureza pecaminosa com a idolatria dos seus desejos? Tiago pergunta, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês, senão dos prazeres, dos desejos que estão em conflito dentro de vocês? Se esse desejo vira um ídolo, né? Porque ter desejo é algo natural. Você deseja melhorar de vida, você deseja ter saúde. O problema é quando esse desejo vira um ídolo. E esse ídolo tem que ser satisfeito. E aí, meu irmão, você vira bicho. Tiago diz, vocês chegam a brigar, chegam a se matar. Tem inveja, é a carne. Né? Então, Tiago está dizendo que nós precisamos depender da graça de Deus e perceber quem é que está governando, quem quer tomar o centro do nosso coração. Segunda aplicação, você tem combatido a mentalidade mundana, acatando no seu coração a palavra de Deus e dependendo da graça do Senhor. Não vos conformeis com este século. Tiago está dizendo aqui algo muito objetivo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. São valores distintos, opostos. O mundo quer nos levar para longe do governo do Senhor. E Deus quer reinar em nossa vida, para o nosso bem, para a glória do nome dEle, para a expansão do Evangelho. Nós fomos alcançados pela graça salvadora, para vivermos uma vida que glorifique o nome do Senhor. Amém, querido? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus. O convite da Escritura é, se humilhe diante da graça. Se humilhe diante da graça. Vejam que Tiago em nenhum momento recomenda que nós neguemos a existência dos nossos inimigos. Pelo contrário, ele nos ajuda a identificarmos os nossos inimigos. Queria que você ficasse de pé agora, curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Coloque o seu coração diante do Senhor. Talvez você esteja enfrentando guerra nessa manhã, ou por esses dias. Pensamentos, ideias, sentimentos que não estão de acordo com aquilo que a palavra diz, tentando levar você para longe do Senhor, tentando levar você para longe do projeto de Deus para a sua vida, da sua família. Então esse é o momento de você dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me dá mais graça, uma grande graça, para enfrentar grandes adversários. Ele nos dá cada vez mais graça, diz a palavra. É promessa. Mas ao mesmo tempo a palavra diz, humilhai-vos diante dele. Sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo. Humilhem-se. É hora de dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida. O meu coração quer governar. Há um ídolo no meu coração. Poder, fama, reputação, vida fácil. Não quero ser criticado por ninguém. Não quero que as coisas deem errado na minha vida. Quantas vezes, meus irmãos, o ídolo do nosso coração se manifesta quando vem uma enfermidade, quando vem o desemprego, quando vem uma perda financeira. E às vezes Deus permite isso para provar o nosso coração, para nós reconhecermos que o Senhor é bom, mesmo que a situação não seja, mas Ele é bom e nós podemos confiar nele. Ele é o Senhor da nossa vida. Tiago diz, orem, busquem, dependam do Senhor, em nome de Jesus. Senhor amado, muito obrigado, porque nós temos vida nova em Cristo Jesus. Antes do nosso encontro com o Senhor, da nossa vida ser transformada, não havia conflito, Pai, porque nós fazíamos a vontade do diabo, do mundo e da carne. Hoje existe um conflito porque
O Teu Espírito habita em nós. Nós temos a palavra no coração. E nós queremos vencer, Senhor, segundo as estratégias do Senhor, a orientação da palavra. Em nome de Jesus. Enche-nos do Teu Santo Espírito, Senhor. Dá-nos sabedoria, graça. Quebranta o nosso coração. Livra-nos de nós mesmos, Senhor, do nosso governo, do governo do nosso eu, da nossa vontade. Livra-nos da carnalidade. Santifica, Pai, as nossas vidas. Tua palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Opera, Pai, essa obra poderosa em nossas vidas, como igreja, Senhor. Faz de nós uma igreja santa, uma igreja que testemunha de Cristo e que vive para o Teu reino, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.